E eu acho que falta um dado importante nessa análise, que é a destruição de grandes empresas nacionais, de setores inteiros que foram destruídos. Então, o combate eu estou de pleno acordo. E óbvio que um juízo de primeira instância tem mais é que fazer isso. Cabe às outras instâncias gerar um acordo de leniência que seja definitivo, que seja assinado com um único órgão ou com todos os órgãos, de tal maneira que as empresas continuem suas vidas e não que sejam destroçadas, como é o que nós estamos vendo. Então, a soma desses dois fatores nos levou a esses milhares e milhões de desempregados. Não são só problemas econômicos, né? Então, eu acho que isso, a elite que está aqui sentada, com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo, com a CGU, tem instrumentos para que possa se resolver isso. Tem instrumentos também, ou podem ser implementados, nós voltarmos a como era antigamente. Você, antes de prender uma pessoa, investigue, busque provas, comprove aquilo e depois você prende, porque senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas, setores. É como se o gerente de uma fazenda informasse ao responsável que aquele rebanho está com carrapato, e o sujeito, ao invés de combater os carrapatos, matasse o rebanho. É mais ou menos o que nós fizemos aqui no Brasil. Nenhuma das empresas internacionais que se envolveu nos escândalos de Petrobras e nos outros escândalos foi destruída. Nenhuma delas. Nem a holandesa, nem as americanas, nem as japonesas, nenhuma delas. Então, penalize-se quem fez, mas não se penalize a empresa. A empresa, a gente devia tratá-la quase como os hindus tratam as vacas. Ela é sagrada. Ela tem uma função social. Ela não pode e não deve ser destruída. Ela tem que ser cuidada. E tem que ser cuidada rapidamente. Eu cansei de ver empresas que ganharam licitações, mas estavam envolvidas, e aí não sai o financiamento para o sujeito fazer aquela linha do metrô. A empresa foi prejudicada, os seus acionistas foram, os seus funcionários foram, mas quem mais foi prejudicado é a dona Maroquinha, que mora lá longe e que leva hoje 3, 4 horas para chegar no seu trabalho, e nós não resolvemos o problema dela. E o vizinho dela passou a estar dizendo que não seja a democrática e a da livre iniciativa, e tendo claro o nosso papel e a nossa consciência de que nós temos que mexer na regra do jogo. Eu sei que todo mundo tem medo de falar desse tema, inclusive analistas econômicos que falam só da crise econômica, mas não falam do que deve estar hoje nas manchetes dos jornais, da recuperação judicial da Odebrecht. Ela não é intrinsecamente corrupta, porque se ela fosse, teria corrupção em todos. Por que não tem uma denúncia da Odebrecht no setor privado? Nenhuma. Então ela não é corrupta intrinsecamente. Ela teve que se corromper para lidar com um monopólio público. Ela tendo uma empresa de petroquímica, o que ela iria fazer? Não negociar. Avisar os seus funcionários que eles não vão receber porque ela não negocia. Ela não tem escapatória. Eu estou usando ela como poderia usar qualquer nome de qualquer uma outra. Então, a gente repara que esta doença não veio do setor privado. Ela estava lá no setor público.